O novo governo Lula quer retomar os investimentos na área da saúde. Para isso, depende de um alívio no orçamento para 2023, que pode ser alcançado com a PEC da transição, apresentada no último dia 16 no Congresso pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Os pouco menos de 150 bilhões de reais previstos pela equipe de Bolsonaro para a pasta poderiam pôr em risco medidas sanitárias urgentes e a oferta de atendimento, segundo gestores em saúde e membros da equipe de transição. Eles se baseiam em dados de receita e despesas do próprio Ministério da Saúde. Tinham sido cortadas muitas áreas. É difícil até identificar porque são 10 bilhões e 470 milhões e ele vai sendo pulverizado em praticamente todas as rubricas orçamentárias. Talvez algumas, para dar exemplo de maior impacto: saúde indígena, 900 milhões a menos, farmácia popular, 1,5 bilhão, área de educação e formação em saúde, 1 bilhão, programa de HIV/AIDS, 400 milhões. Sob coordenação do senador Humberto Costa, do PT, a equipe calcula que deveriam ser somados 27,7 bilhões de reais para o caixa do Ministério da Saúde para o ano que vem. Isso cobriria os cortes de 10 bilhões de reais e abriria espaço para os investimentos previstos por Lula, como o aumento de repasses às Santas Casas, ao Programa de Imunização Nacional e a distribuição gratuita de medicamentos pela farmácia popular. Houve uma redução bastante importante de uma série de procedimentos. Além disso, há um risco de desabastecimento de produtos. É fundamental ter um aumento de recursos federais para compensar as grandes desigualdades em saúde que existem no país. O primeiro desafio do futuro governo será sanitário e também midiático. Até a volta do Zé Gotinha é cogitada em campanhas de vacinação, que serão lançadas para atrair o público e rechaçar o negacionismo e as notícias falsas. Além de uma possível nova onda da Covid com subvariantes da Omicron, também merece atenção a poliomielite. A doença foi erradicada em 1994, mas recentemente se tornou motivo de alerta emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde pelas baixas taxas de imunização. E o investimento em vacinação também precisa levar em conta a estrutura que será herdada. Os municípios esgotaram todas as possibilidades de organizar o serviço para fazer vacinação em horário diferenciado, final de semana, porque eles não conseguem mais pagar hora extra, eles não têm mais nenhum lastro para poder dar uma folga para compensar. Você tem uma baixa oferta de profissional médico, principalmente. Tem problema para contratar, por exemplo, um técnico de enfermagem para fazer vacina na sala de vacina. Porque tem que contratar um profissional a mais para isso. O novo governo também tem que lidar com o fim do programa Mais Médicos. Gestores que atuaram no programa asseguram que a sua extinção levou à redução da cobertura do SUS nas cidades menores e mais remotas. E que seu substituto, o Médicos pelo Brasil, lançado em dezembro de 2021, não foi eficaz em atrair profissionais por salários maiores. Um déficit que recai sobre as prefeituras, que no passado receberam autonomia da União para solucionar os gargalos da saúde, mas que agora se veem pressionadas para fechar as contas. Desde a emenda constitucional 29 em 2000, houve uma descentralização de responsabilidade para os municípios, né, e um impacto significativo no comprometimento do orçamento municipal com a saúde. E isso foi sendo elevado, e nós chegamos agora a um patamar que inviabiliza a gestão das cidades. Você não pode pegar municípios de médio e grande porte ou de pequeno porte que compromete 40% a 35% do seu recurso total com saúde. Mesmo se reativados, programas bem-sucedidos em gestões passadas devem ser adaptados para recalibrar a oferta de profissionais da saúde. Uma lógica que precisa mudar, inclusive na formação. A falta de médico no Brasil não é uma responsabilidade do médico. Tem que se organizar, porque se é um problema histórico e um problema que está na base do sistema de saúde, aí o Mais Médico tinha essa compensação, né? Acho que era interessante, porque o Mais Médicos não era só trazer profissionais para compensar essa carência, era também ter uma abertura de escolas médicas, mas com critérios, os lugares com mais vazios de formação e tal. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes dentro do Mais Médico. Caso tenha sucesso essa renegociação que está sendo conduzida pelo Geraldo Alckmin, inicia-se um processo de reorientação do financiamento, mas é um início, porque ele vai ter que ter um horizonte a médio e longo prazo, né, de fato, da gente chegar a um certo padrão de financiamento que seja suficiente, permanente, adequado para as necessidades da saúde da população.